Será que é possível acabar com o problema do pecado aqui neste mundo? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para mudar essa realidade de sofrimento que nós vivemos? No estudo de hoje nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E é agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos começando uma nova semana de estudos da nossa revista Esperança, que estamos estudando nessa temporada, Eu no Universo. Qual é a nossa identidade? Qual é o significado da nossa existência? Quero lembrar a você, se você ainda não pediu a nossa revista, para você acompanhar os estudos a cada dia, aqui a cada semana junto com a gente, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, peça a sua revista Eu no Universo. Já falei para você que a proposta desta revista é um pouquinho diferente das outras, sua diagramação, a forma de abordagem dos temas, assim, um pouco mais com a realidade do dia a dia, uma linguagem um pouco mais jovem, que é bem interessante. Se você tem aí seus filhos, seus netos na pré-adolescência, adolescência, juventude, e quiser conversar com eles sobre esses assuntos, como, por exemplo, o tema que a gente vai estudar essa semana, que é o tema da salvação, e a gente vai resgatar, por exemplo, o tema do pecado, esse é um excelente material para você ter aí na sua casa e junto estudar com a sua família. Então, se você está passando por aqui e não estuda a Bíblia normalmente, gostaria de conhecer e entender mais a Bíblia, as nossas revistas Esperança, da TV Esperança, da TV Novo Tempo, são um material para ajudar-nos na compreensão. Se você está aqui pela primeira vez, essa é a TV Novo Tempo, um canal que procura estudar a Bíblia e distribuir sem custo este material. E você sabia que a Novo Tempo consegue estudar a Bíblia com milhares e milhares de pessoas porque a gente tem um exército? É isso mesmo, um exército que a gente pode chamar de exército de missionários, de pessoas que querem compartilhar aquilo que elas acreditam. E esse exército são os nossos anjos da esperança, aqueles que financiam esse material para que ele chegue aí na sua casa, até a entrega, até o envio, sem nenhum custo. São pessoas que promovem a paz, espalhando a mensagem do nosso grande general, que é o Senhor Jesus Cristo. São as doações que são feitas mensalmente pelos nossos anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. E falando em anjo da esperança, quero convidar ele, eu posso dizer, meu amigo Cris Magalhães. Afinal de contas, nossa amizade foi feita num programa aqui na Novo Tempo. Verdade, pastor. Como é que você está, Cris? Bênção. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com o pastor. E ficamos mais de um ano ali no Entre Família, Exatamente. Pastor? E Foi como a gente sempre diz, as pautas se estendiam além do estúdio. Saudade. Boas conversas. Trocar aquelas ideias, Deus se manifestando em cada canto. Passamos por vales, trocamos desertos e Deus consegue unir corações, né, pastor? Você sempre com as suas boas frases. Passamos por vales. Cruzamos deserto. Estamos aqui pela graça do Senhor. Deus faz de tudo, a gente só não atrapalhar que as coisas já funcionam. É verdade. Quero lembrar você que o Cris, ele é o gerente do nosso departamento do Anjos da Esperança. Cris, queria que você contasse para a gente as novidades. Temos um novo desafio vindo por aí. Fala um pouquinho para os nossos queridos telespectadores aqui do Escola Bíblica.
Pastor, vou pedir licença para falar com o seu povo aqui, com o nosso povo. Por favor. Então, você de casa aí, primeiro uma honra estar nessa escola maravilhosa. E muito bem falou o pastor, nós temos um exército de anjos que são pessoas que doam financeiramente para que tudo aqui aconteça, desde a luz, o cenário, esse guia especial que estava na mão do pastor. E esse exército vai ter 4 missões esse ano, pastor. Março, agora que nós estamos entrando em março, nós temos maio, que é o aniversário do Anjos, nós temos agosto, que é o mês do Convide um Amigo, e novembro, pertinho do Anjos em Ação. E como o Exército tem então, 4 missões, vamos lá, março, doação em dobro. Dobro. Maio, aniversário. Okay. Agosto, Convide um Amigo. E novembro, doação especial para o Anjos em Ação. Legal. 4 missões. E como um bom exército, você vai receber, se você cumprir essa missão agora de março, por exemplo, que é doa em dobro, já a gente vai falar por quê, você vai ganhar um bottom na sua casa, com o símbolo da Novo Tempo, é um bottom colecionável, para você lembrar dessa missão, porque o grande presente é participar desse projeto que vai evangelizar o Brasil esse ano. A gente quer realmente usar os recursos para levar a palavra de Deus. E olha só, por exemplo, você está com Eu no Universo nas mãos. Só que agora em abril, a Escola Bíblica, orando com o seu planejamento, está planejando lançar a revista Eu Creio, Fundamentos Especiais da Palavra de Deus, que tem a ver com esse exército. Esse exército tem a missão de levar o Evangelho. Então, a primeira missão de março, você vai fazer o quê? Doar em dobro. Então, você que já é um anjo da esperança, você pode doar em dobro para ajudar nessa causa. Esse recurso vai ser para desenvolver e enviar esse novo guia de estudo para realmente levar a Bíblia para esse Brasil inteiro. Agora tem gente que está perguntando agora aqui, pastor, assim, tem gente que fala assim, mas eu que já sou anjo, dou em dobro, mas eu faz um tempinho que eu não dou. Será que eu posso participar também? Faz o seguinte, volta para casa, volta para o time, volta para o exército, você também vai ganhar esse bottom. E para você que está doando pela primeira vez, você também vai receber de forma gratuita esse bottom. Você vai ver que toda missão você vai colecionar, é uma ideia de você lembrar desse espírito missionário, pastor. Então, vamos só para explicar aqui, então para quem é um doador, o nosso desafio nesse mês, porque a gente quer estudar a revista Eu Creio aqui. Amém. Tá? Aqui no programa. Na nossa próxima temporada. Então, contamos com a sua doação. Então, para quem já faz a sua doação, a doação em dobro vai ser utilizada para a publicação da nossa próxima revista Esperança. Isso, certo? Pronto. Quem não já foi, não está fazendo a doação, então ele pode ligar, fazer contato com a gente. E voltar. Legal. Voltar para o exército, né? E o terceiro é... Aquele que nunca doou. Nunca doou, está assistindo primeira vez, ou assiste já, eu quero ser um doador. É só fazer uma doação, entrar como doador, é muito fácil. E pastor, Legal. tem um número aí, você pode ligar agora, 0 operadora 12, 21 27 30 30. Liga e fala, sou um anjo, quero fazer minha doação em dobro agora. Pronto. Não, olha, eu já faz alguns meses que eu estava doando, estou voltando a doar, está aqui minha doação. Já está participando da campanha. Eu nunca doei. Entre em contato conosco no 0 operadora 12 21 27 30 30, ou você pode também mandar um WhatsApp 12 9 8176 6630. DDD 12 9 8176 6630. Fala assim, quero ser um anjo, quero doar em dobro. A nossa equipe vai entrar em contato com você. É muito fácil, muito rápido. E só tem um recado, pastor. O nosso sistema vai reconhecer eles automaticamente. Só o Pix, se a pessoa fizer um Pix agora, por exemplo, que é o anjos@novotempo.com, você precisa mandar esse comprovante para a gente que a gente possa saber os seus dados e enviar para sua casa o bottom. Sabe por quê? Porque semana que vem vai ter uma surpresa. Quem estiver participando desta campanha vai fazer desafios valendo presentes. Inclusive é até uma visita totalmente paga aqui na Novo Tempo para visitar os estúdios e tudo. Opa, então vão ter presentes. Quem participar agora. Isso. Então a primeira campanha é o que você já fazia. Doou em dobro, vai receber o bottom. Mas quem participar conosco, se quiser participar dos desafios, semana que vem, a gente, em vez de você ligar para a Novo Tempo, a Novo Tempo vai ligar para a tua casa. Aí vai ter um desafio, não é sorteio, é um concurso cultural que nós vamos fazer. Então, a ideia é... Pastor, aqui a grande questão do missionário não tem a ver com bottom, não tem a ver com receber um presente em casa, só que a Novo Tempo, de uma forma carinhosa,
quer cuidar um pouquinho do nosso doador e dizer assim, olha, vai um presentinho para sua casa, vai um bottom para você lembrar de que você está conosco. É só um chamego que a gente quer fazer justamente para as pessoas que se dedicam para fazer com que isso aqui aconteça na Novo Tempo. E as surpresas que vêm por aí também são uma forma de a gente ficar mais pertinho. Pertinho, oxe, coisa boa. Esse bottom é quase que a gente dá um beijinho, assim, um abraço. Ó, Dona Maria, ó, estamos juntos, tá? Eu não consigo ir na casa de mais de 60 mil doadores aí, mas o bottom vai chegar lá para dizer assim, ó, é um beijinho da Novo Tempo. Em breve, pastor, vai ter um no peito aqui para mostrar para você. As artes dos bottoms ficaram lindas. Em breve aqui no programa vai ter os kits de presentes. Então, olha, se você quiser embarcar nesse exército que leva a esperança, que vai evangelizar o Brasil, liga agora. 0 operadora 12 21 27 30 30. Você que é doador, faça a sua doação em dobro. Você que parou de doar, volte, faça uma doação. Você que nunca doou, faça uma simples doação para a gente. Só que essa doação vai acumular junto com um exército. E juntos nós vamos mais longe. E em breve o pastor Gilmar vai estar segurando essa nova revista Esperança aqui para estudar a Bíblia juntinho com você. E ela vai para a sua casa totalmente de graça, com o cheirinho da esperança, cheirinho desses doadores que participam de um exército, o Exército da Paz. Pastor? A gente acaba tendo acesso ao conteúdo, né? Agora a gente vai para o processo da impressão, por isso contamos com o seu apoio, né? Esse é o nosso desejo, para que a gente tenha a revista. Eu queria dizer para você que o conteúdo da revista Eu Creio são as crenças, são aquilo que é a base desse grupo que acredita nesta mensagem. E eu pergunto para você, que tal? Vamos tornar esse sonho uma realidade. Você que já é um doador, faça a sua doação em dobro. Você que foi, liga para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 30 30. E você que não é, mas está sendo motivado para compartilhar, porque a sua doação vai chegar aonde a sua oração quer que se chegue. Aquela pessoa, o conhecido, o desconhecido, para que ele tenha a vida transformada através da palavra. Tá bom? Cris Magalhães. Pastor, é sempre uma honra. É um privilégio. Benção. Quero dizer que você sempre é bem-vindo. Que bom, pastor. Tá bom? Estamos juntos na esperança aí. Estamos juntos no conhecimento da palavra. Quero dizer que Cris é um pastor disfarçado de hoje gerente, mas apresentador, de vez em quando ele está aqui. Ele poderia dar esse estudo aqui agora, tranquilamente. Deus seja louvado. Certo, Cris? Deus seja, olha. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Tá? Um abraço. Pastor, Deus lhe use aí. Estamos juntos. Amém. Grande abraço. Obrigado, valeu. Cris. Sempre é muito bom para a gente poder compartilhar aquilo que nós acreditamos e nós nos unimos aqui exatamente neste propósito, levarmos esta mensagem de esperança. Nessa temporada, Eu no Universo. E já sonhamos com a próxima temporada, a revista Esperança Eu Creio. E nós contamos com você, com a sua doação. Vamos orar para abrirmos a palavra de Deus e entendermos a mensagem que Ele tem para nós hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor motiva, o Senhor orienta, o Senhor inspira pessoas para produzirem, para pensarem em materiais que levem essa esperança. E eu oro para que o nosso coração seja receptivo a esta mensagem agora. Cada um dos nossos telespectadores, não sei se há um obstáculo, se há uma barreira que ele enfrenta agora, enfrentou isso, o deixou desanimado para ouvir a Tua palavra, mas que a mensagem que ele vai estudar comigo agora, na Tua palavra, seja para ele uma mensagem de motivação e esperança. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vamos estudar juntos. Todas as mensagens da Bíblia são mensagens extremamente desafiadoras, né? Fantásticas, assim, motivadoras, mensagens de esperança. Mas quando a gente chega a esta mensagem, que é a mensagem do que a gente chama de salvação, a gente precisa entender que há um Deus que tem um propósito. E neste momento, em todos os lugares,
no mundo inteiro, esse propósito está se cumprindo. E qual é esse propósito? Chama-se salvação. O grande objetivo de Deus é salvar-nos. E nós vamos entender um pouquinho o que significa esta salvação, mas me salvar do quê? Porque talvez eu estou conversando com você que tenha conhecimento da palavra, da Bíblia, você estuda, e esse tema é familiar para você quando eu falo de salvação. Você entende que é salvar do pecado, que é salvar dessa condição, que é levar você para um mundo onde não haverá mais dor e sofrimento. Mas talvez eu estou falando para você que não esteja tão familiarizado, mesmo que a gente viva num país que tradicionalmente é um país de cultura cristã. Talvez não soe bem, mas me salvar, talvez você já se sinta perfeitamente bem do estado que você está. Mas eu quero te dizer hoje que o Senhor deseja dar-nos a certeza de que a nossa vida não se limita a esta vida, que nós vamos ter definitivamente um dia a salvação, a libertação das dores, dos pecados, dos sofrimentos que a gente tem nesse mundo. Vamos fundamentar este tema dentro do que é a palavra de Deus. Jesus morreu por mim. Qual é o significado disso? Qual é o significado desta verdade? Vamos ser didáticos aqui com esse texto e eu te convido para ler junto comigo. Existe um problema muito grave em nosso planeta. Esse problema é a raiz de todas as coisas ruins que acontecem. Toda maldade, injustiça e sofrimento são causados por um fator comum chamado pecado. Há 2 semanas, nós, para você que acompanha o programa Escola Bíblica, nós aprofundamos, estudamos esse tema, que é o tema do pecado, a origem do pecado. Um dia no céu, num ambiente totalmente perfeito, um anjo de luz perfeito se rebelou contra Deus, contra o governo de Deus, com uma forma, isso é um mistério, como surgiu, mas ali, centralizado nele mesmo, desejando ser igual a Deus, desejando ocupar o lugar de Deus, surgiu o pecado no universo. O mistério surgiu. E a gente poderia argumentar um pouquinho, trabalhar um pouco esse assunto, dizendo que aonde há liberdade, há possibilidade do erro, mesmo que o erro primariamente não existisse, porque era um ambiente perfeito. Mas se há liberdade, tem que ter uma opção para que eu faça o contrário, ainda que o contrário não existisse, que é o caso do ambiente celestial, o ambiente do céu. E isso foi transferido para a terra, quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca num ambiente também de perfeição. E os cria também com perfeição, sem vontade de fazer o que era errado. Possibilidade, mas não vontade. E a gente precisa entender isso. Aonde há liberdade, mais uma vez, existe uma possibilidade, ainda que isso não existia ali naquele ambiente. E o Senhor faz isso, coloca essa liberdade dentro de um aspecto condicional, que era, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim, mas desta árvore determinada, esse é um relato que está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, a criação e Deus colocando a forma como eles deveriam viver. Se vocês comerem dessa árvore, então a natureza de vocês será mudada. E há uma tentação, né? Um processo de instigá-los a uma prática errada, e esse anjo que um dia se rebelou no céu, que foi expulso, diz Apocalipse capítulo 12, esse anjo agora cria essa situação, e aí o homem e a mulher cometem um pecado, cometem um erro, desviam o seu olhar de Deus. E todo o ambiente se altera e também a natureza deles se altera. E hoje a gente vive claramente neste ambiente de pecado. E você acha que nós, como seres humanos, conseguiríamos resolver este problema? Ou seja, eliminar de nós, conseguirmos eliminar essa tendência, porque o pecado são atos externos
Pecado é pensamento, mas pecado também é o estado da natureza. Será que o homem poderia mudar a sua natureza e não querer mais fazer o que era mal? Vamos entender isso dentro do texto bíblico. A boa notícia é que esse problema já está sendo solucionado. O próprio Deus já está executando um plano para acabar com o pecado. E esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 15 é a apresentação desse plano que já estava estabelecido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o contexto foi a queda, se você ler o capítulo 3. Eu já citei isso algumas vezes nessa temporada. A gente tem nos 2 primeiros capítulos um ambiente totalmente perfeito. E a partir do capítulo 3, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, e a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós temos agora o erro cometido. Mas o Senhor vai atrás, o Senhor busca, o Senhor pergunta onde você estava. E o Senhor não só vai atrás, o Senhor não só busca, mas o Senhor apresenta um plano de libertação. E esse plano está apresentado no capítulo 3, verso 15. Quero dizer para você que se você está vivendo um momento difícil, se você cometeu erros, se você não consegue sair deles, o Senhor está indo atrás de você. O Senhor está dizendo, eu quero te ajudar. Mas o Senhor não só vai atrás e pergunta como você está, onde você está. O Senhor diz assim, eu posso fazer por você. E o Senhor pode dar para a gente uma nova vida. Acredite nisso. Então, esse plano de salvação, de resgate, é apresentado pela primeira vez no capítulo 3, verso 15. E agora a gente tem, ao desenrolar de toda a Bíblia, esta promessa. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. O plano da salvação estava sendo apresentado. O plano de resgatar o ser humano do pecado existe desde que Deus criou o nosso mundo. Antes mesmo do problema surgir, Deus já estava preparado para resolvê-lo. E eu gosto muito do capítulo 3 do Evangelho de João, onde um líder religioso contesta e conversa com Jesus sobre o que significa ter uma nova vida, o que significa realmente ser liberto. E lá no auge da conversa, o Senhor faz uma profecia nos versos anteriores, onde ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor faz uma alusão de um episódio que está no Antigo Testamento, que libertou o povo que estava morrendo porque estava sendo picado pela serpente. E o Senhor diz, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está dizendo, não há nada que aconteça, não há nada na nossa natureza, nenhuma vontade tão ruim de fazer o que é mal, não há poço tão profundo que o ser humano possa ter caído, que Deus não possa alcançá-lo se ele não dizer, Senhor, eu quero, Senhor, por favor, me ajude. Talvez eu estou falando para você nesse momento que foi longe demais. Talvez eu estou falando para você que diz, pastor, para mim não tem solução, o Senhor não sabe o que eu fiz. Eu quero dizer que as consequências dos erros que você cometeu, eles não podem muitas vezes serem eliminados, não. Mas te dar uma nova vida, te perdoar e te dar esperança, creia, isso o Senhor pode e Ele faz. Essa é a grande promessa, essa é a grande motivação que nós podemos ter todos os dias na nossa vida. O verso 17 continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
É através da morte de Jesus Cristo, através da vinda do Senhor Jesus, da vida, do que Ele fez, da sua morte e ressurreição, que nós podemos ter essa certeza. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. Essa expressão, vindo à plenitude do tempo, revela que aquele era o exato momento em que Jesus deveria vir. A condição, o preparo, o fruto, precisava ser colhido. Aquele era o momento para Jesus vir e confirmar o seu plano de salvação. Assim como acontecerá nos últimos dias da história deste mundo. E vindo à plenitude dos tempos, Jesus voltará pela segunda vez e definitivamente o pecado, a dor e o sofrimento serão eliminados da história do nosso mundo, definitivamente. Mateus capítulo 1, verso 23 diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, o cumprimento da promessa, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É extraordinário, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quando Jesus vem à Terra, Ele nos liberta da escravidão, da condenação que poderíamos passar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Eu quero explorar um pouquinho, porque a sequência, olha só, o Deus se fez homem. Ele se fez homem. Ele veio sentir o que a gente sente. Mateus 4:2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o contexto da tentação. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, cansado da viagem. São João 4, verso 6. Em São João 11:35, na morte do seu amigo Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. Por que ele se fez homem? Por que ele veio sentir o que nós sentimos? Para que ele possa entender, para que ele pudesse passar por aquilo que passamos e assim nos dar a salvação. Hebreus 4, verso 15, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você está cansado da vida? Você está sofrendo? Você sofreu uma decepção? Você foi abandonado? Quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor e por isso Ele pode hoje interceder junto ao Pai por você, porque Ele sabe o que você sente. Você quer entregar seu coração para Ele agora? Dizer, Senhor, me ajuda? Pai do céu, obrigado porque o Senhor proveu a salvação através de Jesus Cristo, Ele se fez homem e por isso nós entregamos nossa vida para Ele, sabendo que Ele nos ouve. Nós fazemos isso em nome do Salvador. Amém. Um abraço, nós nos encontramos amanhã para continuarmos esse estudo. Tchau.